Opa, começando aqui mais um Café com Engenharia, certo? E o tema do vídeo de hoje foi de um comentário que veio no vídeo anterior do Café com Engenharia, que foi a pergunta da dona Maria Clara Cabral Barreto. E ela perguntou da seguinte forma: poderia falar sobre reforma total? Vou reformar minha casa. Assim, foi uma pergunta genérica, né? A resposta aqui seria poderia. Now the world don't move to the beat of... Mas para não pipocar, para não ficar em cima do muro, eu listei aqui 6 erros fatais para você evitar de fazer na sua reforma. Vamos lá, antes de eu começar a listar aqui os erros, vou dar um tempinho aí para você se inscrever no canal, dar aquele like ou dar um golinho aqui no café que tá frito só. Foi? Se inscreveu? Podemos? Então vamos lá. Primeiro erro, e eu julgo assim o primordial, você não pode deixar de fazer isso. Na verdade, esse vídeo eu vou dizer o erro e vou dizer o que você tem que fazer para não errar. Então o vídeo vai ficar bem bacana. E assim, eu listei 6 erros, na verdade eram 7. Mas o sétimo é meio que uma dica. E na verdade essa dica pode te fazer economizar muita grana. Então fica até o final que eu vou te dar essa dica simplesmente sensacional. Vamos lá, o erro número 1 é falta de planejamento físico-financeiro. Esse é o erro. O que é que você faz para não cometer esse erro? Vamos lá. Operacional total. Você vai chamar o seu construtor e vai falar: construtor, venha cá. Eu quero que a casa fique assim. Quanto é? Deixa ele ver o que tem que ser feito. E aí ele vai chegar com uma proposta. Opa, dona Maria, vai ser 20 mil, tantos dias, condição de pagamento e garantia. Isso é uma proposta. Aí você vai pedir: eu quero um orçamento. Como é orçamento? Pronto, vamos fazer o seguinte: bota aqui, editor, a lista do revestimento de qualquer projeto. Não tem problema não. Pronto, aqui tu vai ver a referência do porcelanato, que tu sabe que ele vai usar, a quantidade de porcelanato que vai precisar, ou cerâmica, não sei, o preço de 1 metro quadrado e o preço total que tu vai gastar só nesse item. Isso serve para você ter uma noção do que está acontecendo, mas eu já sugiro que você não fique fiscalizando. Eu paguei aqui 20 metros, você só botou 18. Não faça isso, não funciona assim, certo? Mas qual é o motivo principal de você ter esse orçamento etapa por etapa? Isso não é antiético, inclusive isso deveria ser padrão, procedimento padrão. Você vai pegar esse orçamento, apaga lá os precinhos e dá para mais 2 construtores. Por quê? Porque se você chamar os 3 para fazer um orçamento solto, não é que eles vão fazer diferente, é porque existem várias formas de solução. Tem a melhor, a mais barata e a melhor custo-benefício. Você vai ficar louco no meio dessas 3 soluções aqui. Então, pega um orçamento e passa para os outros 2 sem o preço. E aí cada um vai botar seu precinho e aí você vai comparar banana com banana com banana. Entendeu? Então essa é a dica do planejamento físico. O financeiro, existe uma norma que diz que você pode aditivar 50% do valor inicial de uma reforma. Exemplo, se sua reforma deu 10 mil, se você aditivar 5 mil, que é 50% de 10, está dentro da norma. Então é possível que isso aconteça. É possível não, é provável que isso aconteça. Então a nossa dica é: não faça uma reforma até o limite do seu caixa, porque provavelmente aparece mais alguma coisa. O seu construtor não está sendo ineficiente por causa disso, é porque acontece mesmo. Então não gaste seu caixa todo dentro do orçamento. Beleza? Vamos lá, segundo erro: verificar se a sua reforma precisa ou não de engenheiro. Esse eu vou passar rapidinho porque eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, tá, editor? Que eu falo qual reforma precisa ou não de engenheiro. Verifica lá, não vai agora, vai depois de ouvir, porque senão tu vai se embananar todo. E se por algum mau caso precisar de engenheiro, contrate. Se é obrigatório é porque tem algum motivo, beleza? Esse é o erro número 2. Erro número 3 é não atualizar as instalações elétricas. Você faz a reforma da sua casa todinha e não mexe na instalação elétrica. Os componentes elétricos, numa frequência bem curta, assim, de um período bem curto, são atualizados. Questão de cabo, de interruptor, disjuntor. Não vou falar muito técnico aqui não. Então você precisa atualizar isso. Então, vai fazer reforma, chama o seu construtor e fala: amigão, dá uma revisão geral nas minhas instalações elétricas. Principalmente fazer o balanceamento. E se falar de casa antiga, então nem se compara. Porque, vamos lá, antigamente a gente tinha uma televisão, uma geladeira, uma radiola, né? Hoje, tudo que tu tem ao redor aqui precisa de tomada. E a gente foi aumentando essa demanda sem mexer
sem mexer nas instalações. Então tá tudo desbalanceado, então peça para balancear. Não é nada de outro mundo. Se você pega uma pessoa boa, uma equipe boa, faz isso aí tranquilamente. E as instalações elétricas é o que dá mais problema de perca de equipamento e até de pegar fogo, viu, meu amigo? Eu já vi não é a coisa mais linda do mundo, não. Então, não deixe de revisar as suas instalações elétricas. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Erro número 4. Você ajeita a sua casa todinha e esquece da sua coberta. Isso serve para casa e para apartamento. Apartamento é infiltrações do de cima por de baixo. Até uma diquinha, viu? De repente eu viro até um coach da negociação. Dica: fechou com o seu construtor e não tem problema na coberta, fala assim: ô, meu amigão, eu fechei aqui esse valor com você, mas tem como tu revisar minha coberta? Tem como tu revisar aqui as instalações? Eu, Ricardo, pego na sua mão na mesma hora. Porque é simples. Agora tu imagina a dor de tu reformar tudo, no próximo inverno chove dentro da tua casa. É de partir o coração. Então não esqueça da sua coberta, mesmo que ela esteja boa, peça para revisar. Erro número 5 também é a recuperação estrutural, porque ela é confusa. A estrutura, pilar, viga, laje, ela parece muito com reboco. Mas a diquinha, tudo que tem estrutura aparece ferro, que é laje, pilar e viga. Se por algum acaso você vê uma queda de reboco com o ferro para fora, isso é recuperação estrutural. Se você só rebocar, pode cronometrar, 6 meses e estoura. Então, sua reforma foi por água abaixo. Então, se tiver recuperação estrutural, peça para fazer recuperação estrutural no passo a passo que tem que ser feito. Existe um passo a passo. Se não for feito com 6 meses de estoura, pode contratar de novo. Ficou boa essa? Qual é o passo a passo? O erro número 6, meus amigos, é a inversão da ordem de execução. Inversão é inverter, né? Você não consegue dar carona sem ter carro, por exemplo. E vamos lá, fiz um orçamento aqui de reforma, deu 20 mil, você só tem 10 mil. O que tu vai fazer? Vai pintar, vai trocar o piso, vai trocar as portas. Só que isso aí é como se você tivesse bater o carro e antes de desamassar você vai pintar. Não é assim que funciona. Minha sugestão é que ou você resolva as coisas antes do acabamento ou junte mais dinheiro para fazer tudo. Não faça invertido. Se você pintar e revertir antes de ajeitar, daqui a 6 meses vou ter que rasgar teu piso para passar um tubo, tua pintura estoura. Não faça isso, você vai rasgar seu dinheiro. Então não inverta as ordens executivas da sua reforma, ok? E o erro número 7, na verdade não é um erro, é uma dica que é bem atual, tá? E eu acho que pouca gente faz. Se você for mexer com piso, você sabia que dá para você botar um piso em cima do outro? Olha o tanto de quebradeira que você evita, né? Só porque existem algumas condições que tem que ser analisadas com a pessoa que vai construir. Primeiro, se o piso de baixo está sadio, está são. Porque se você botar piso sobre o piso e o de baixo estiver ruim, vai sair os dois. E o número 2 é que você vai aumentar o novo piso de nível na sua casa todinha. Primeiro problema, né? Que não é nada demais. As portas. Umas talvez vão encaixar, mas isso é simples demais de resolver. E o segundo problema é se, eu vou fazer a cozinha. A cozinha vai ficar num nível diferente do resto da casa. Mas tudo isso a engenharia resolve. Mas tem que ter cuidado. Mas é uma dica que economiza tempo demais, porque pensa em quebrar tudo, regularizar e sentar e só sentar. A diferença é que a massa que cola na outra é um pouco mais cara. Se eu botar na ponta da lâmpada é muita, a economia é gigantesca. Então ficou uma dica aí simplesmente sensacional. Se for construir, questione seu construtor se é possível fazer isso. Então é isso, meus amigos. Eu peguei aqui os erros em comum de reforma em geral. Existem vários outros erros, mas aí é pontual de uma reforma X ou de uma reforma Y. Eu peguei um aqui. 90% das reformas tem que passar por esses erros que podem ser evitados. Beleza? Então, sem mais, eu fico por aqui. E se você ficou com alguma dúvida ou caiu agora de paraquedas, pode deixar aqui no comentário que com certeza eu vou responder, beleza? Forte abraço.